Fala, meus queridos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo aqui que eu quero trazer para vocês. Hoje a finalidade do vídeo é falar sobre handicap asiático. O que seria o handicap asiático? É trabalhar a favor do favorito ou a favor da zebra, tá? E eu quero também trazer alguns insights aqui. Vou utilizar o nosso sistema Sport BI até mesmo para trazer alguns insights, porque nós sabemos o quê? Que a gama, né, a grande massa aí dos profissionais, os apostadores profissionais pelo mundo trabalham muito esse mercado de handicap asiático, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais a trazer cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Então, por exemplo, o que a gente pensa sobre handicap? O handicap é você trabalhar a favor do favorito ou a favor da zebra, tá bom? Logo adianto para vocês, eu sempre busco ali o menos, tá? Handicap negativo. Por que handicap negativo? Porque eu sempre quero estar a favor do favorito. Agora, critérios didáticos. O que seria handicap, Elton? Eu tenho uma planilha aqui, ó, que é do professor Eric Feitosa, que eu tenho há muito tempo, tá? Salvo aqui no nosso computador. Eu só quero fazer um levantamento, assim, uma passada aqui muito rápida com vocês, o que seria o handicap. Então, o handicap, ou ele é trabalhado a favor da zebra, do favorito, tá? Ou a favor da zebra. Sempre a favor da zebra vai ser positivo. E a favor do favorito, negativo. Então, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, tá? Então, vamos lá. Então, vamos passar pelas linhas. Aqui não tem todas as linhas, tá? Tem até a linha menos 1,5. Mas vamos passar pelas... Porque são as linhas que a grande massa aí dos apostadores profissionais trabalham. Então, por exemplo, eu vou ter a linha zero. O que seria essa linha zero? Aqui tem muito fácil, né? A linha zero seria o quê? Se ele vence, a partida do favorito ele ganha. Se ele empatou, é devolvida. E se ele perdeu, é perdida. O menos 0,25, aí já vai, né? O menos 0,25, se ele venceu, ele ganha. Se ele empatou, já é meio perdida. Se ele perde, perdida. O menos 0,5, né? Aqui o menos 0,5 ele se assemelha muito com o mercado de match odds ou um x2, né? Que só tem essa, se ele vence, venceu mesmo, né? Se ele empata ou perde, perdida, tá? A linha 0, a linha menos 0,75. Essa é a linha, já logo adianto para você, é uma linha que a gente gosta bastante de trabalhar, porque as cotações são mais atrativas, as odds são mais atrativas, tá? Então, por exemplo, menos 0,75, se ele ganha por 2 gols ou mais, é ganha. Se ele ganha por um gol, o que seria um gol? É 2-1, tá? 1-0 é meio ganha. E se ele empata ou ele perde, é perdida. Dificilmente eu vou trabalhar nessa linha menos 1, porque o menos 1, se ele vence por 2 gols ou mais, ele ganha, por exemplo. Então, 2 gols ou mais seria 3-1, tá? Se ele ganha por um gol, 2-1, devolvida. E se ele empata ou perde, perdida. Já o menos 1,25, vocês sempre vão encontrar aqui nas caixas de apostas aí que vocês trabalham, assim, ó, tá? Esse menos 1 barra menos 1,5 seria o quê? O menos 1 seria o menos 1,25, tá? Seria o menos 1,25, tá bom? Esse menos 1,25 é se ele ganha por 2 ou mais gols, ele ganha. Se ele vence por um gol só, venceu por um gol, meio perdido, por exemplo, 2-1, 1-0, meio perdida. E 1,5, tá? Se ele vence por 2 ou mais, se ele vence por ou se ele vence por um ou empata ou perde, é perdida, tá bom? Então, feito isso, isso aqui você encontra em sites. Se você jogar no Google lá, tabela de handicap asiático, ele vai te mostrar. E aqui são a favor da zebra, né? São os positivos a favor da zebra. Tá? Às vezes você vai pensar que, essas, por exemplo, ele vai jogar um favorito contra a zebra, mas a zebra precisa pontuar. Tá na zona de rebaixamento, precisa pontuar, cara. De qualquer jeito ela precisa pontuar. Ela não pode pensar em perder. Aí você vai fazer só para análise, poxa, eu tô vendo o valor nesse mais 0,25, porque se ele empata, meio ganha. Tá bom? Dito isso, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando você pensar em trabalhar, tá? Em handicap asiático, a gente tem que pensar o seguinte: você tem que primeiro se especializar em alguns campeonatos e dentro desses campeonatos as melhores equipes, tá? Então vamos tirar como base aqui, ó, trouxe aqui o soft score, tirar como base aqui, ó,
os melhores, eu vou pegar as últimas duas temporadas, tá? Começar aqui, ó, 2021, temporada 21, 22. Então você vai selecionar lá as últimas duas temporadas. Eu vou selecionar então, por exemplo, eu vou colocar aqui no meus estudos, eu vou colocar o Manchester City, vou colocar o Liverpool, vou colocar o Tottenham, vou colocar o Arsenal, o Manchester United e o Chelsea, que o Chelsea para a passada foi horrível, mas vou colocar esses 6 times, vou trabalhar, tá? Vou me especializar nesses 6 times. Eu vou conhecer a escalação do time, vou conhecer quem são, né? A escalação inclui os titulares, como que joga em casa, como joga fora, tá? Vou estudar essas equipes. Dito isso, o que seria interessante? Né? Você verificar essas equipes, ela cumpre os handicaps? O que seria cumprir os handicaps? Pensar assim, se as equipes elas vencem jogando em casa, e qual que é o placar que elas jogam, que elas ganham quando jogam em casa? Então vamos tirar como base aqui, ó, o Manchester City, tá? Se você quer trabalhar, vai trabalhar, se especializou lá, tudo você vai trabalhar o Manchester City. Você vai pegar as últimas duas temporadas e vai ver como o Manchester City ele se comportou jogando em casa. Ele cumpriu os handicaps, tá? Que seria se ele venceu por 2-1, 3-1, se os handicaps que às vezes as casas de apostas elas precificam, se ele cumpriu, tá? Se ele cumpriu. Então, o que eu vou utilizar aqui para você ter uma ideia? Eu peguei, ó, 21, 22, 21, aí tem 22, 23, tá? Só para ver se são os mesmos times, ó. Você percebe que temporada passada o Chelsea, né? O Newcastle entrou no lugar dele aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nosso sistema Sport BI no painel de Match Odds, tá? E o que eu vou fazer? Eu quero saber se essas equipes ela cumprem os handicaps. Então, eu peguei as últimas duas temporadas, tá? 21 e 22, aqui ó. 21 e 22, 22 e 23. E coloquei, tá? E coloquei a Premier League e o City como mandante. Como é que foi o City, o Manchester City como mandante? Cara, nas últimas duas temporadas foram 38 jogos, 32 vitórias. Ou seja, ele venceu como mandante 84% o seu win rate. Só perdeu 3 e empatou 3. É muito baixo, é muito bom. O win rate dele, ou seja, sua taxa de acerto foi de 84%. E aí que foi o pulo da questão. Mas tudo bem, ele ganhou. No match odds ele ganhou. Mas ele cumpriu os handicaps? Aí aqui no sistema eu tenho o quê? Ó? 84%. Ele ganhou com gol de diferença maior, tá vendo aqui, ó? Maior que 0. 2-1, 1-0, foi maior que 0. 65% ele ganhou maior. Não é maior igual, é maior que um gol, tá? Eu tenho aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. Diferença de gols na vitória do mandante. Então ele ganhou maior que um gol, maior que 0, maior que 1, maior que 0, tá? Maior que um gol, aqui pode ser 2-1, 3-1. Maior, deixa eu trocar aqui, ó. Maior que 2 gols pode ser 4-1, 3-1, tá? E aí que interessante, cara, mas legal, né? Você percebe que ele cumpriu bastante os handicaps aqui, se eu pensar, né? Porque quando você vai pensar em handicap, você tem que pensar no saldo, né? No saldo de gols que essa equipe fez contra o seu visitante. Se ele ganhou a incidência de ganho de 2-1, então se ele ganha de 2-1, né? Só voltando lá, recapitulando. Se ele ganha de 2-1, o que eu posso pensar aqui? No handicap, se eu entrar no handicap 0,75, porque o Manchester City é um super favorito. Deixa eu só trocar aqui, ó. Se o handicap, se a maior incidência ele ganhar de 2-1, pô, se ele ganha por um gol só, que é o 2-1, eu tenho meio green, tá? Agora, o que eu percebo aqui pelo sistema? Olha a goleada do City jogando comandante, 39%. Olha, 39% o City goleou, que corresponde a quantos jogos? 15 jogos. De 38 jogos, 15 jogos o City goleou. É uma taxa alta, uma taxa boa. Mas goleada pode ser 4-2. Pode ser. Pode ser 4-1. Pode ser 5-3.
É goleada. E aí, para você saber, e olha que interessante, né? Então a ideia é o quê? Quando você for trabalhar em handicap, é sempre pensar o quê? Se essas equipes ela cumprem os handicaps. A maioria das casas de aposta precifica. Então se eu vou pensar aqui, ó, 38 jogos. Eu já fiz isso para vocês, 38 jogos. Tem todos os jogos aqui que o City disputou em casa. Então o que, que eu faço? Eu posso selecionar, pode jogar para uma planilha de Excel para deixar o estudo mais legal. Você vai selecionar um por um e aperta Ctrl, tá? Se você for apertando Ctrl, ele vai selecionando um por um, ó, tá? Um por um. E aí, depois que ele selecionou, você vai vir aqui, ó, copiar, copiar seleção. Aqui tem copiar valor e copiar seleção, tá? Ele já copiou, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Ele já copiou. Eu vou abrir um Excel novo, tá? Vai me abrir o Excel e eu venho aqui e jogo aqui, ó. Ctrl V, colou. E aqui você formata, tudo bonitinho. Eu já fiz isso, ó. Eu já colei tudo aqui. Vou até aumentar, tá? Eu já fiz isso aqui para vocês. Pra gente saber o quê? Olha que interessante, são 38 jogos, né? Lembra que a gente fez aqui, ó? São 38 jogos, desculpa, do City, jogando comandante. Legal. Eu exportei, né, para o Excel os dados. E aqui você pode tirar uma infinidade de estudos. Você pode ver como estava a odd do mandante, enfim. O que, que você tem que fazer? Vim aqui no placar, né? Vou vir aqui no placar do FT. Olha que interessante. Vim aqui no placar do FT e vamos colocar os placares que ele ganhou, né? Os placares que me interessam. Ele cumpre os handicaps. Então vou pensar aqui, ó. 2-0. Quantos jogos ele ganha de 2-0? Pô, 3 jogos ele ganha de 2-0. Então ele cumpre lá um handicap menos 0,75. O handicap menos 0,5. O handicap menos 0,25. São 38 jogos, ele ganhou de 2-0. E de 2-1. Também 3 jogos ele ganhou de 2-1. Que interessante. Eu poderia entrar aqui, ó, nessa linha de handicap. 2-1, ó. Próprios menos 0,75, o próprio menos 0,5, o próprio menos 0,75. Vou ter um meio green, mas eu tenho uma cotação mais alta, tá? E olha que interessante. Agora, se eu quiser trabalhar com uma linha mais esticada, e aqui eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no site da Aposta BF, no Sportbook da Aposta BF, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Tá? Estou aqui no Sportbook, aqui, ó. Não estou na Exchange, mas sim no Sportbook da Aposta BF, onde a gente faz nossas operações. E olha a linha, tá? A linha que o mercado abriu. Menos 2,25. Então o mercado espera o quê? O mercado espera, sem ver o CS, o mercado espera um back goleada aqui pro City. Contra o Fulham. Tá? É um jogo que eu peguei. O próximo jogo, eu esqueci de falar, o próximo jogo do City, tá? É contra o Fulham, sábado, dia 2, tá? De setembro. E a linha de handicap dele é menos 2,25. Ou seja, o mercado espera uma goleada do City. 4-1, 5-1, 6-0, 7-0. É o que o mercado espera. Aí eu te pergunto, né? Você gosta de pegar essa linha? Eu vou te falar uma coisa. Você gosta de pegar já essa linha que a casa precifica, Elton? Não. Eu sempre vou buscar linhas mais baixas. Uma ou dois handicaps mais baixos. Por exemplo, eu vou buscar aqui, ó, o menos 1,75. Tá? É uma linha que eu buscaria. É difícil operar um handicap por City? Eu acredito que não. Desde que você crie seus estudos, tá?
Mas é interessante. Então, voltando aqui, né? Pensou aqui no placar 2-1. Agora, se eu falar aqui, ó, quantos jogos o City goleou? Ó, vamos pensar assim, ó, quantos jogos o City ganhou de 3-0, 3-1 e goleou de 38 jogos? Vamos pensar, vamos ver quantos jogos deu? Foram 22 jogos. De 38 jogos, 22 jogos ele ganhou com placares legais, olha. O goleada, se eu colocasse só goleada, tá? Vamos ver só primeiro só goleada. Lembra que foram 15 jogos que o City goleou? 15 jogos. E aqui tá os placares da goleada, ó. Ó, ele ganhou de 4-1, 4-1, 4-2, 4-0, 6-3, 6-0, 4-0, 4-2, 5-0. Esse 4-2 e esse 4-2, você cairia lá no menos 0,75, por exemplo. 5-0, 5-1, 4-1, 6-3, 7-0, 5-0, 5-0. Concorda comigo? Então o City é um time que cumpre handicap? Pô, legal, o City é um time que cumpre handicap. Você precisa fazer esse estudo minucioso? Precisa fazer esse estudo minucioso. Você precisa ver, por exemplo, se eu vou operar o City e o Fulham. O City já descobriu que o City ele gosta, ele cumpre handicap quando joga como mandante. E o Fulham, ele submete a quando joga como visitante, né? Ele também ele dá a oportunidade do favorito cumprir o handicap dele. É um estudo que você precisa fazer. Força de ataque, força de defesa. Como é que é a força de defesa do Fulham? Ele sofre muito gols. O City tem uma força de defesa muito boa, força de ataque muito boa, tem. Por mais que esteja sem o Kevin De Bruyne, que eleva a expectativa de gol pro City lá pra cima, mas o City ele tem outras peças ali extremamente importantes. E tá vindo, tá se encaixando aqui na temporada. Tá se entrosando cada vez mais. Então, calma aí. Será que vale a pena eu entrar num handicap tão esticado assim do City? Né? Sabendo o quê? Vamos abrir aqui, ó, rapidinho o Flash Score pra gente ver. Pega aqui, ó, Premier League. Opa. Ver o que? O calendário. City. Aqui, ó. City e Fulham. Né? Vamos ver a classificação aqui como que tá. Ó. Só pra gente ter nível de idade. Ó, o City ganhou tudo. Mas quais foram os placares? Ó? 0-3 contra o Burnley, primeiro jogo. 1-0 contra o Newcastle. O Newcastle é um time extremamente forte. E 2-1 que foi enfrentar o Chelsea, fora de casa. Então, assim, se eu tivesse operado todos os handicaps do City, eu teria ganho, desde que eu não tivesse operado o que a casa determinou para mim. Se eu tivesse operado esse aqui, ó, menos 0,25, ou tal menos 0,5, também o menos 0,75, tá? Então vamos prestar atenção nisso, tá bom, gente? Se as equipes ela cumprem os seus handicaps. A gente viu aqui no Excel que o City cumpre e cumpre bem. Aí vai de você fazer o estudo contra o Fulham. O Fulham é um time que é permissível que o favorito cumpra o handicap dele, tá? Então é isso, pessoal. Aqui foram alguns insights que eu quis dar para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilha, sabe? Se quiser deixar comentários, vamos trazer mais coisas legais. Tem um vídeo também que eu quero gravar sobre back favorito do primeiro tempo, que eu estou elaborando ainda para subir para vocês. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus, gestão, disciplina sempre que eu falo para vocês. E sempre foque um pouco nos estudos. Vai chegar uma hora que você vai perceber que você está muito bem na jornada. Só depende de você, beleza? Tamo junto, pessoal. Fique com Deus.